Olá, tudo bem? Você se encontra no canal Palavra do Dia? Seja mais do que bem-vindo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva neste canal. Hoje nós não iremos falar somente de coronavírus, até porque aonde você olhar hoje, aonde você abrir um aplicativo do seu telefone, aonde você ir nas redes sociais, se você ligar uma TV, se você for conversar com um amigo, você só vai ouvir sobre coronavírus, Covid-19, mas nesta hora, neste momento, nós iremos falar de mais coisas a qual nos antecederam a nossa criação, antecedeu a nossa geração. A Bíblia vai nos dizer que em um determinado momento em que teve uma transição de um povo que é o próprio Deus escolheu. Deus escolhe o povo de Israel para ocupar uma terra, e esta terra a qual Deus promete, Ele diz: olha, é uma terra que mana leite e mel, e eu preparei ela para vocês. Eu quero que vocês saiam da escravidão e vá em direção à terra prometida, e ali vocês vão ser prósperos, e ali é algo que eu preparei para vocês. Sabe, fazendo uma autoanálise de todas as palavras que tem no Antigo Testamento, eu queria compartilhar algo contigo neste dia. O Antigo Testamento vai dizer, assim como já falei, que Deus preparou uma terra prometida para um povo que Ele escolheu. Nós não vamos tirar só do contexto em que Deus tira o povo do Egito, debaixo da escravidão, e leva à terra prometida, mas também vamos usar das simbologias a qual o Senhor usou naquele momento. Em um determinado momento que o Senhor tira o povo de Israel daquele lugar para fazer a transição até a terra prometida, acontece algo também. O Senhor ordena a Moisés, depois daquele povo sair da terra aonde estava sendo escravizado, em direção à terra prometida, o Senhor fala a Moisés: Moisés, suba ao monte, que eu tenho que te entregar algo. E Moisés, em obediência, sobe, e lá em cima ele recebe as tábuas do mandamento. O Senhor para organizar o povo, porque naquele momento não havia nada que podia ser aplicado ao povo. Hoje eu e você, nós temos governadores, nós temos pastores, nós temos alguém para nos direcionar em algum lugar. Mas naquela época só tinha somente Moisés e Arão, e eles não tinham como conter aquelas milhares de pessoas. Então o Senhor cria mandamentos e entrega a Moisés. E Moisés leva aquelas tábuas de pedra, escritas pelos próprios dedos de Deus, assim a Bíblia nos diz, e leva até o povo e mostra a eles. Mas eu não quero falar das pedras, das tábuas, eu não quero falar nem mesmo dos mandamentos, mas sim o recipiente onde os mandamentos ficavam. A Bíblia vai dizer que ficava numa arca, e dentro desta arca estava os 10 mandamentos do Senhor, e era transportado juntamente com o povo. Vou fazer uma alusão para a minha vida e para a sua vida. O que você tem sido nos dias de hoje? Em meio a esse caos, ou até mesmo antes do caos, nós vemos que a terra prometida, a nova Jerusalém, está nos esperando junto ao Pai. O lugar que estamos hoje representa o Egito. E o Senhor tem nós como escolhidos dele, povo escolhido, assim como Israel naquela época. Só que para você ser o povo escolhido, você tem que fazer escolhas. Eu gostaria de perguntar algo nesta pequena alusão que estou fazendo. Eu gostaria de perguntar algo a você. Você tem sido arca? Talvez você está se perguntando: para que eu queria ser uma arca? Quem gosta de arca é Noé. Eu não estou falando da arca de Noé. Eu estou falando da arca da aliança. A arca que levava os mandamentos. Sabe por quê? Se você neste momento é a arca, você leva contigo os mandamentos. E não só os mandamentos. Se você for ler dentro da palavra sagrada, se você pegar as Sagradas Escrituras e começar a ler, você vai ver que não somente a arca levava as tábuas,
mas diz que a arca ficava no lugar santo. E diz ainda mais, que aonde estava a arca, ali estava a presença de Deus. Seja a arca neste tempo, leve os mandamentos do Senhor contigo, leve a presença de Deus com você. Eu estou vendo nas redes sociais muitos se treitando, muitos se aparecendo, pessoas falando: eu quero ver agora a igreja tal, a igreja A, a igreja B, pastor A, pastor B, e ir fazer imposição de mão sem ser contaminado. Vá sem máscara, vá sem álcool, vai lá e faz. Você não faz milagre, você não opera. Ei, nunca o poder de Deus, nunca as operações de maravilha foram poder de homem, sim, ferramentas de Deus na terra. Mas o próprio Jesus Cristo, quando estava em quarentena, quando estava por 40 dias no deserto, o diabo chegou ao Senhor Jesus e falou: pula daqui abaixo, em um penhasco. E falou, usou ainda a própria Escritura. Ele falou lá em Salmo 91, porque dentro da sua palavra, a palavra do Deus, a palavra do Pai, diz que nenhum mal te sucederá, porque o Senhor vai enviar os anjos para que ponham a mão, para que você não tropece em pedras. E sabe o que Jesus respondeu a ele? Não tentai o Senhor teu Deus. Você, líder, que está sendo desafiado, continue na vigilância. Continue a fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração, aquilo que o Espírito Santo tem mandado você fazer. Não precisa você aparecer. Tudo isso nunca teve sobre o homem, mas sim Deus. Vamos continuar ainda. A arca tinha um significado. E o significado da arca era a presença de Deus, eram os mandamentos de Deus. E talvez você fale: olha, Jorge, você quer que eu leve comigo as leis? Não. Não leve o que traga peso para você, não leve o que faz mal a você. Mandamentos não significa somente aqueles mandamentos que estavam dentro da arca. O que o Senhor Jesus Cristo falou? Amai o seu próximo como a ti mesmo. Você tem amado o seu próximo? Você consegue olhar dentro dos olhos do seu inimigo e perdoar a ele? Você consegue ir até o morador de rua e olhar no fundo dos olhos dele e falar que ama ele? Talvez este não seja o momento de você o abraçar. Não estou falando só do morador de rua, até mesmo aquele que você tem dentro da sua casa. Vigilância. Mas é necessário, neste tempo que se chama agora, nesse período, neste momento, que nós viemos se unir, sim, em oração, em pranto, e que as igrejas vão entender que igreja nunca foi 4 paredes. O significado de igreja é chamado para fora, e esse é o momento de você, líder, de você, pastor, de você, pastora, se levantar com você um exército forte, porque não é só você que vai ser criticado, que você vive de dízimos, de oferta, que você vive da igreja, que você vive da busca da noiva, mas coloque a responsabilidade sobre também as ovelhas, sobre também os fiéis, que neste momento foram chamados para fora para fazer o ID do Senhor. Se o momento é usar redes sociais, use, mas use com sabedoria. Fale do amor de Deus, não para aparecer, não para ser mais um, mas como ferramenta de Deus na terra. Eu ainda queria falar algo. Nós estamos vendo que alguns países estão aderindo ao QR Code, os países estão aderindo ao chip, e eu não estou louco. Com certeza, isso vai vir para o Brasil. Vigie. Apocalipse diz que iria chegar uma época que nós iríamos receber uma marca.
E ninguém poderia comprar e vender se não fosse esta marca. Vamos vigiar. A Bíblia vai dizer também que o anticristo, no reinado dele, se puder, enganaria até os escolhidos. Não julgue a mim. Talvez a minha sabedoria humana pode dizer besteiras, mas aquele que me sustenta, aquele que me guia os meus passos, o Espírito Santo de Deus, ele me incomoda. E esse mesmo Espírito Santo que está aí agora com você, ele vai confirmar coisas dentro da sua boca, palavras que você vai ouvir, porque este tempo é o tempo de você ficar sim em sua casa, de você sim orar e fazer aquilo que o Senhor colocar em seu coração. Eu sou feliz e estou feliz por você fazer parte deste vídeo, você fazer parte desta família, canal Palavra do Dia. Eu peço que você se inscreva, que deixe seu like, mas o principal, ore pela nação, ore pelo Brasil, ore pelos cristãos e entenda que a placa da sua igreja jamais vai sobressair, ou seja, salvar, ou seja, curar, ou seja, fazer qualquer coisa. A placa da sua igreja, ela está embaixo daquilo que se chama hoje ordem, e a ordem agora é que todos sejam uma só igreja. Pare de brigar, pare de ficar achando que a sua igreja é melhor do que a dos outros. É momento de nós se unirmos e clamar a um só Deus, porque placa de igreja A, B ou C tem somente um Deus, pelo menos é o que eu creio. Você vai ver mais vídeos meus dizendo qual é o seu Deus. Você vai ouvir mais palavras dizendo: hoje eu não tenho mais uma denominação que eu estou defendendo. Não estou defendendo mais uma placa de igreja. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você dirige o seu pensamento, a partir do momento que você dirige toda a sua confiança ao homem, a denominação, você se decepciona. Eu tenho e tive um grande líder, homem que me ensinou, homem que me deu direção, homem que fez chegar onde eu cheguei hoje. Eu agradeço a Deus. Deus seja louvado por esta pessoa. Mas, a partir do momento que você tira o foco do Senhor Jesus, que você tira o foco do Senhor Espírito Santo, para focar em um homem, para focar em uma mulher, para focar em uma congregação, em uma placa, você se decepciona. Foque em Senhor Jesus. Foque em Jesus Cristo. Eu posso te garantir com esta palavra que jamais você vai se decepcionar. O Senhor é lindo, é maravilhoso, e Ele veio para nos dar uma terra que manda leite e mel. Deus te abençoe e te alcance aonde quer que você se encontrar. Fique na paz.